Eu tinha milhões de seguidores, mas me sentia completamente invisível para Deus. A paz de Deus, irmãos. De onde os irmãos estão ouvindo esse testemunho? Comenta aí nos comentários. Por favor, curte este vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim, o nome de Deus continua a ser glorificado. Eu tinha milhões de seguidores e sorrisos perfeitos, mas sentia que era completamente invisível para Deus. A paz de Deus, irmãos. Meu canal de zoeira era tudo que eu tinha. Até que Deus me mostrou que minha vida era a maior de todas as piadas. A paz de Deus, meus irmãos. Eu me chamo Amanda e venho da cidade de São Paulo. Se eu pudesse me descrever em uma palavra há alguns meses, seria curadora de tendências. Não era médica nem nada disso, muito pelo contrário. Era digital influencer. Minha vida era sobre ironizar, criticar e, principalmente, fazer as pessoas rirem. Eu tinha um canal no YouTube onde eu pegava um assunto do momento e o transformava em piada. Eu vivia de humor, mas a minha alma estava completamente seca, vazia, sem cor. Minha vida era uma tela em preto e branco. Eu usava roupas de grife, tinha uma bolsa cara, o cabelo perfeito e unhas impecáveis, mas nada preenchia o buraco que tinha no meu peito. Era um vazio que nada no mundo podia preencher. Eu comecei a me sentir incomodada, meio entediada com tudo aquilo. Eu vivia de trends, e as pessoas ficavam me pedindo para fazer um vídeo sobre as igrejas. Como era um assunto em alta, eu vi ali uma oportunidade de crescer meu canal e monetizar mais. Pensei em fazer algo sobre as igrejas mais rígidas, aquelas que usam véu, não usam calça, não usam maquiagem. A congregação cristã no Brasil veio imediatamente à minha mente. Eu planejei tudo. O vídeo seria uma espécie de missão secreta. Com uma câmera escondida, a gente ia filmar os looks das irmãs, tentar gravar a música esquisita e, no final, eu ia satirizar o culto inteiro. Eu tinha certeza que ia dar milhões de visualizações e assim eu ia garantir um bom dinheiro por uns bons anos. Para mim, a congregação era só mais um cenário para o meu vídeo, mais uma fonte de piada. Eu ia com o coração cheio de deboche, a mente cheia de ironia e um objetivo bem claro: fazer o público rir da fé alheia. Mal sabia eu que naquele dia eu não era a caçadora, mas a presa. Eu pensava que estava indo lá para filmar uma história, mas na verdade, Deus estava me esperando para escrever a minha. A minha alma estava tão suja que o cheiro do incenso de outras igrejas já me deixava enjoada. Mas eu senti que tinha algo de diferente naquela congregação. Um cheiro de limpeza, de paz, de santidade, que eu não sabia de onde vinha, mas me intrigava. E sem que eu percebesse, a minha vida estava prestes a mudar de uma forma que meu roteiro de humor jamais poderia prever. A gente chegou na porta daquela igreja. De longe já dava para ver a simplicidade do lugar. Não tinha letreiro luminoso, nem faixas coloridas. Apenas a fachada de um prédio simples, com janelas altas e o nome bem discreto. Na minha cabeça, tudo era material para piada. Eu já estava ensaiando as falas. E aí, galera, entrando na máquina do tempo direto para os anos 50. Mas o que eu vi ali na porta me calou. Não eram pessoas fantasiadas, eram famílias, eram avós de véu branco, segurando as mãos dos netos. Eram pais com os filhos no colo, com aquele olhar de quem está voltando para casa depois de um dia cansativo. Eram jovens, alguns da minha idade, mas com uma paz no rosto que eu nunca tinha visto. Não era a paz de quem está posando para a câmera, era a paz de quem tem alma lavada. Eu, que estava acostumada com sorrisos ensaiados e poses para fotos, me senti completamente nua, exposta. Quando eu entrei, o impacto foi ainda maior. O cheiro. Irmãos, eu nunca vou me esquecer daquele cheiro. Não era perfume caro, nem flores. Era o cheiro do piso encerado, misturado com o aroma dos inários e o silêncio respeitoso de centenas de pessoas. Era um cheiro de limpeza, de santidade, de reverência. Parecia que o ar ali era diferente, mais puro. O ar que a minha alma precisava respirar. Eu me sentei em um dos bancos de madeira, meio encolhida, com a câmera escondida na bolsa, o coração batendo forte, mas não de ansiedade para a gravação, e sim por uma emoção que eu não sabia nomear. E então, a orquestra começou.
Não era um show, irmãos, era uma oração feita de sons. Hino 226. As notas do violino, do clarinete e do violoncelo entraram na minha alma como um bálsamo. O som era tão limpo, tão perfeito, tão tocante, que eu tive que me segurar para não chorar. Aquele som me levou de volta à minha infância, aquelas raras vezes em que minha avó, que era cristã, me levava à igreja quando eu era pequena. Eu sentia que cada nota era uma gota de amor que Deus estava derramando sobre mim. Eu abaixei a cabeça, ainda tentando me manter no personagem, mas era impossível. Meu coração estava rasgado. A minha ironia, a minha piada, a minha pretensão, tudo parecia tão pequeno, tão ridículo, diante daquela paz. Foi nesse momento que eu fechei os olhos. Eu não queria ver mais nada, só queria sentir. Eu pensava, Senhor, o que é isso? Eu vim aqui para zombar e tô aqui me sentindo em casa. Eu vim para gravar um vídeo, mas me sinto filmada por ti. Eu que estava acostumada a criticar a aparência, percebi que a verdadeira beleza não estava nas roupas nem na maquiagem, mas na paz que eu via no rosto de cada irmão. E foi nesse ponto, nesse exato momento, que a minha vida começou a mudar. Eu estava ali, em silêncio, de olhos fechados, sentindo algo que eu nunca tinha sentido antes. Mas o que aconteceu depois, só Deus para explicar. O hino 196 desceu na minha alma como uma flecha certeira. E foi naquele exato momento que a paz que eu zombava me abraçou. Eu não era mais a zombadora, eu era a zombada. A minha alma estava sendo chacoalhada por algo que eu não conseguia entender. Foi nesse momento, meus irmãos, de olhos fechados, de coração rendido, que eu ouvi uma voz. Não era uma voz em alto e bom som, não era uma voz que ecoava pelas paredes da igreja. Era uma voz de anjo, sussurrada bem baixinho no meu ouvido. A voz era tão suave, tão serena, que eu quase não a ouvi, mas ela era tão forte que penetrou na minha alma. Ela dizia, eu te conheço, eu te amo apesar de tudo, volta para casa. Aquelas palavras me desmontaram. Eu que estava acostumada a ouvir aplausos, risadas, piadas e críticas, ouvi a voz de Deus me chamando pelo nome. Eu que me achava esperta, sagaz, uma estrela em ascensão, me sentia a menor, a mais miserável de todas as criaturas. Eu não era uma estrela, eu era uma ovelha perdida. Eu que estava ali para fazer piada, era a maior piada da noite. E Deus estava rindo de mim. Mas não era um riso de deboche, não era um riso de escárnio, era um riso de amor, um riso de quem está feliz por encontrar a sua ovelha perdida. Eu comecei a chorar, primeiro em silêncio, depois os soluços ficaram mais fortes, mais altos, mais incontroláveis. As lágrimas desciam pelo meu rosto, molhavam a minha blusa, a minha calça de marca, o meu cabelo perfeito, a minha maquiagem, o meu coração. Eu não queria mais ser aquela pessoa. Não queria mais a fama, não queria mais a riqueza, não queria mais os aplausos, não queria mais os risos. Eu queria a paz que eu sentia naquele lugar, a paz que eu tinha zombado, mas que agora me abraçava. No meio do meu choro, senti a mão de uma irmã no meu ombro, uma irmã de véu, com um sorriso de paz no rosto. Ela me olhou com um olhar de mãe, de quem está acolhendo um filho que está voltando para casa, e disse com a voz bem baixinha, para não me envergonhar, fica tranquila, filha, Jesus ama você do jeitinho que você está. E aquelas palavras me acalmaram. Não era um sermão, não era um julgamento, era o amor de Deus se manifestando através de um anjo em forma de irmã. Eu que pensava que a congregação era um lugar de pessoas sérias, caretas, antiquadas, vi ali a maior manifestação de amor que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eu que zombava do véu das irmãs, vi ali que aquele véu não era um pano, mas era um manto de amor, de proteção e de reverência a Deus. Aquele véu não era um sinal de submissão, mas de liberdade. A liberdade de amar a Deus acima de tudo. Eu levantei a cabeça,
Enxuguei as lágrimas e o meu coração estava em chamas. Eu não era mais a moça que entrou ali para fazer piada. Eu era uma filha que estava voltando para a casa do pai. Mas isso era só o começo da minha história. A aprovação que viria depois testaria minha fé de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A ironia do mundo se desfez e o silêncio de Deus virou um grito na minha alma. A minha luta ia começar. Eu não era mais a zombadora. Eu era a tocada. Eu voltei para casa naquele dia, mas eu não era a mesma. A doça de grife, o celular caro, as roupas da moda, tudo parecia estranho. Eu me sentei na minha cama, olhando para a parede, e a imagem daquela irmã, com o véu e o sorriso sereno, não saía da minha mente. Eu me lembrei de cada nota daquele hino, o 196, que parecia ter sido tocado só para mim. Eu me lembrei do cheiro do piso, da reverência no olhar de cada pessoa, e eu chorei. Chorei não mais de tristeza, mas de arrependimento. Eu, que estava ali para julgar, fui julgada pelo amor de Deus. E foi nesse momento de fragilidade que o adversário aproveitou a oportunidade para me atacar. A guerra na minha alma era intensa. Uma voz na minha cabeça dizia: "Você não tem mais jeito, Amanda. Já zombou demais, já pecou demais. Você não merece ser perdoada." E eu pensava: será que é verdade? Será que Deus pode me perdoar? Será que a paz que eu senti não foi só uma emoção passageira? Eu, que sempre fui tão decidida, tão autoconfiante, me senti completamente perdida. A minha vida se tornou um campo de batalha. Eu não conseguia mais gravar meus vídeos de humor. Cada vez que eu tentava, as palavras pareciam vazias. A graça que antes vinha tão fácil me abandonou. Meus seguidores começaram a perguntar se eu estava doente, se eu tinha perdido a criatividade, se estava passando por alguma coisa. Eu não podia dizer a verdade. Eu não podia dizer que eu tinha encontrado a Deus, que a vida que eu levava não me servia mais. Eu tive que mentir, dizer que estava com uma crise de bloqueio criativo, que estava me mudando de apartamento e que em breve voltaria. Eu comecei a perder seguidores. Os contratos com as marcas começaram a sumir. O dinheiro começou a acabar. Eu, que estava acostumada a ter tudo, de repente, não tinha mais nada. A minha mãe me ligava preocupada e eu dizia que estava tudo bem. A minha melhor amiga, que me ajudava com o canal, dizia que era para eu parar de besteira e voltar a gravar, que eu estava desperdiçando meu talento. Mas eu sabia que não era talento, era Deus. Era Deus me chamando, me limpando, me transformando, me purificando. Eu me lembro de uma noite, estava sem sono, chorando, e eu peguei o meu celular e abri o inário virtual. Eu comecei a procurar o hino 196 e encontrei. Coloquei os fones de ouvido e comecei a ouvir. Eu ouvi com o coração, com a alma, e a cada verso eu sentia a presença de Deus me abraçando. E eu ali, no escuro do meu quarto, ajoelhei e orei. Senhor, se é de Ti essa obra na minha vida, se é a Tua voz que está me chamando, me perdoa. Me perdoa por ter zombado, por ter virado as costas para a Tua palavra. Me aceita de volta, Senhor. Foi a oração mais simples da minha vida, mas foi a mais sincera. Eu chorei, eu solucei, eu gritei. E senti a presença de Deus tão forte no meu quarto que a paz que eu sentia na igreja era apenas uma gota comparada com o que eu estava sentindo naquele momento. Foi como um rio de águas vivas lavando a minha alma. Eu não sentia mais medo, nem vergonha, nem culpa. Eu sentia amor. E naquele momento eu entendi. A prova não era para me afastar de Deus. A prova era para me aproximar dele. E o que aconteceu depois me fez ter certeza de que o meu chamado não era para ser influencer do mundo, mas uma testemunha de Deus. O mundo me abandonou quando percebeu que eu não podia mais ser útil. Mas foi nesse vazio que Deus me abraçou. Eu não tinha mais nada, mas tinha tudo. Aquele dia foi o marco zero da minha vida, irmãos. Eu, que vivia do que o mundo tinha para me dar, percebi que o mundo só me dava coisas que no final me tiravam tudo. A fama, o dinheiro, os seguidores. Aos poucos, tudo foi se esvaindo.
Eu tinha centenas de milhares de seguidores, mas na hora da provação, eu estava sozinha. Ninguém me mandava uma mensagem perguntando se eu estava bem. Ninguém me visitava. A solidão que eu sentia era tão grande que parecia que o meu apartamento, antes cheio de luz e risadas vazias, tinha se transformado numa caverna escura e fria. Eu me lembro de uma noite, estava sem dinheiro para comprar comida, tinha apenas uma garrafa de água na geladeira, e eu caí de joelhos no chão, no meio da sala vazia. A minha dor não era mais a falta de dinheiro, nem a falta de seguidores, mas a dor de ter a minha alma vazia. Eu, que tinha zombado da fé, estava clamando por misericórdia. E foi nesse momento que eu me lembrei de uma passagem bíblica que eu tinha ouvido na congregação, que dizia: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Eu chorei, mas não era um choro de dor, era um choro de alívio, um choro de quem estava sendo curada. Eu, que estava acostumada a chorar no banheiro do shopping, chorava agora no meu quarto, sentindo a presença de Deus me abraçando. E eu, com a voz embargada, repeti as palavras que o anjo em forma de irmã me disse: "Senhor, eu não sei por onde começar. Eu tô aqui, tô de coração aberto, me aceita de volta, me ensina a amar, me ensina a ser uma filha de Deus." E a resposta de Deus veio. Não veio na forma de um milagre financeiro, não veio na forma de fama nem de seguidores. Veio na forma de um chamado, de um recado, de uma voz que sussurrava no meu ouvido: "Você não é mais a moça que zombava da minha palavra. Você é a minha filha. Você é a minha testemunha. Eu te chamei para minha obra." E eu glorifiquei. Chorei, sorri e glorifiquei. Eu não tinha mais nada, mas tinha o mais importante. Eu tinha a Deus. A partir daquele dia, minha vida mudou completamente. Eu me batizei, irmãos. Foi um dia inesquecível. Eu me lembro de entrar na água e o peso do mundo, o peso da minha vida antiga sair do meu corpo, da minha alma. Eu, que era uma escrava do mundo, fui liberta por Deus. E quando eu saí da água, eu me senti uma nova criatura. Eu não era mais a moça que vivia para os outros. Eu vivia para Deus. Eu comecei a congregar. E o que eu vi na congregação me chocou. Vi o amor dos irmãos uns pelos outros, vi a irmandade se ajudando, se amando, se apoiando, vi a simplicidade, a humildade e a fé. A mesma fé que eu tinha zombado, agora era o meu único sustento. Eu, que era uma estrela no mundo, me tornei um grão de areia na obra de Deus. E era a coisa mais linda que eu já tinha visto em toda a minha vida. Aleluia! Mas o maior milagre aconteceu quando eu comecei a usar as redes sociais não para zombar, mas para testemunhar. As pessoas que me seguiam para rir, agora me seguiam para ouvir a palavra de Deus. E Deus me honrou. Ele me deu um novo canal, onde eu contava a minha história, a minha jornada, o meu encontro com Ele. E Deus tocou o coração de milhares de pessoas que se converteram e voltaram para sua casa. O Senhor usou a minha história para salvar vidas. E hoje eu não tenho mais a fama do mundo, mas tenho a fama do céu. E eu glorifico a Deus por isso. O meu maior tesouro não é o dinheiro, não é o sucesso, mas a salvação da minha alma. A prova veio, a luta foi grande, mas a vitória é certa. E se você que está me ouvindo agora está passando por uma provação, está no meio da sua luta, não desista, não se entregue, não se cale. Deus ainda está no controle. Ele te vê, te ama e te chama. Ele quer te levantar, te restaurar, te curar e te usar para a obra dele. Confia em Deus, porque o seu milagre não virá de onde você espera, ele virá do alto. E quando ele vier, você vai saber que foi ele e não outra coisa. Esse foi o testemunho de Amanda que eu senti de contar para a Irmandade do canal. Se tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Deixe seu glória a Deus nos comentários e se inscreva no canal para mais testemunhos. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Amém.